Fala pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bom pessoal, estamos aqui de novo, juntamente com vocês aí no Fibrave para Laticínios. E hoje a gente vai trazer um tema um pouco diferente, que é um pouco da trajetória, tanto da Fibrave em si, como história, como empresa. A Fibrave começou em 1974, ela tinha outro nome. O meu avô ele teve contato com a fibra de vidro na Alemanha, uma viagem que ele fez a trabalho, e ele trouxe essa tecnologia para cá em 1970, mais ou menos. Juntamente com um amigo, eles desenvolveram um projeto para uma demanda de estação de tratamento de água. E depois passou isso adiante para o meu pai, e foi onde meu pai ele pegou essa empresa que era do meu avô, e ele trocou o nome e deu origem à Fibrave em 1974, e deu o pontapé inicial aí na produção de equipamentos para laticínios, que é o tema do nosso vídeo de hoje, no qual a gente vai falar um pouco desse mundo, desse universo e como a Fibrave pode estar impactando a sua vida sem mesmo que você saiba disso e como a gente impacta a vida de milhares de pessoas. Você sabe como um queijo é feito? Você é um amante ou não de queijos? Você sabe como o queijo ele vai parar lá na gôndola do supermercado, lá no freezer, na prateleira bonitinho? Ele passa por diversos processos, desde o início, onde ele entra dentro de um laticínio, onde ele passa pelo processo de coagulação, onde vários produtos químicos são inseridos no leite para que ele comece o seu processo de tomar forma para virar um queijo, certo? Então, desde esse início, a Fibrave já tem alguns equipamentos que fazem parte desse processo para que o queijo chegue até o seu resultado final, que é o queijo em si, bonitinho, lindinho ali, embalado dentro da prateleira do supermercado, que é onde você vai ter contato com ele, para depois ir para sua mesa, para o seu hambúrguer, para o seu café da manhã, para o seu misto quente, para a sua tábua de frios aí, para receber o pessoal na sua casa. Então, desde o início, é onde o leite entrou, seja no laticínio ou no processo de fabricação, ele passa por esse processo de coagulação para passar adiante, dentro dessa produção e começar a criar a forma de queijo. Então, falando nessa escala, aí a gente tem o nosso primeiro equipamento, e esse primeiro equipamento ele está muito atrelado ao tipo de produção desse laticínio ou dessa queijaria, enfim. A Fibrave ela tem um portfólio muito vasto de produtos, equipamentos, no qual acaba englobando muito todos os produtores de queijo em si, seja você pequeno, médio ou grande, tá? Então, voltando ao raciocínio, o nosso primeiro equipamento que entra nessa triagem aí, para percorrer toda essa produção do queijo, é a nossa prateleira de secagem e descanso de massa. A palavra massa é exatamente o sentido literal, a massa do queijo mesmo. É o período onde o leite está em processo para virar queijo e ele ainda está em formato de massa, que é onde ele saiu de um tanque de coagulação, que é onde a série de produtos químicos é inserido no leite, para ele passar a virar queijo, e essa massa de queijo vai para essa nossa prateleira, onde ela é levemente inclinada no centro, para que essa massa consiga ficar ali reservada, fazendo o escoamento do soro, do leite. E ela tem cavidades, furos feitos estrategicamente nas pontas, nas extremidades da prateleira, para que eles consigam seguir uma cronologia de escoamento ali e cair na última prateleira. Tem laticínios que fazem isso, tem laticínios que não fazem, mas que é fazer a reserva desse soro que sai dessa massa para utilizar em outros processos, seja para manteiga, requeijão e esses tipos de produto. Tem gente que faz o descarte, mas tem gente que reutiliza. Então, a ideia é exatamente essa. Caso você precise armazenar esse soro que é retirado ali da massa, as prateleiras são exatamente pensadas para isso. Depois daí, o queijo ele precisa ser salgado se ele não foi salgado no período que ele ainda é uma massa. Então, ele vai para onde? Para um tanque de sal ou para uma salmoura. E aonde a Fibrave volta aí para o processo da transformação do leite para o queijo. Aí vai depender do tipo do queijo, de quanto tempo ele vai ficar ali imerso ali nesse banho de sal. E, como eu disse, vai variar do tipo de queijo o tempo que ele fica ali imerso. Então, a depender desse tipo de processo, a presença da Fibrave pode ou começar com a prateleira de secagem e descanso de massa, ou então com tanque de sal ou salmoura. E passando adiante para a nossa segunda ou terceira etapa, a gente fala aí do processo de dessoragem. Se ele já é uma massa, ele percorre o processo de forma diferente, porque esse processo já foi feito na própria prateleira de secagem e descanso de massa. Agora, se ele é um queijo que saiu ali do processo de salmoura, de salga, ele vai para um processo de dessoragem dessa solução
do soro, né, que vai sair ali da peça do queijo. Então a gente tem a nossa prateleira fissuradora, que é onde a prateleira tem as suas cavidades também, mas é uma cavidade agora voltada com uma canaleta central, então ela tem uma espécie de declive, tanto na parte esquerda quanto na parte direita, que elas são envolvidas para o centro da prateleira, e ali existem algumas perfurações, que é exatamente para esse soro escorrer. Se você tem uma prateleira só, essa prateleira vai estar aqui, certo? E daí, no meio, a gente tem essa canaleta central com as perfurações, para que o soro que escorra da peça de queijo ali caia na última prateleira, no caso no chão, né? Se você vai fazer a coleta, de repente, num pote, algum recipiente, alguma coisa nesse sentido. E se você tem um jogo, de repente, de 12 prateleiras, uma sobre a outra, as perfurações, né, as aberturas, elas estão no mesmo local. Então, se você está lá no último andar, né, da prateleira, na hora que esse soro escoar, ele escorre para de baixo, para de baixo, para de baixo, para de baixo, assim sucessivamente, até chegar no chão, que é onde está ali o recipiente para você fazer essa coleta e de repente reutilizar nos seus processos ou descartar, enfim, seja lá como você faz essa utilização.